No sul de Minas Gerais, em 1872, o ar pesado do verão carregava mais do que o calor. Carregava segredos, medo e a expectativa que só uma elite acostumada a controlar vidas poderia sustentar. A fazenda Morro Alto se estendia por mais de 2.000 alqueires, cercada por montanhas verdes e cafezais que refletiam o sol intenso. Cada folha parecia brilhar com a riqueza acumulada de gerações. Enquanto abaixo, nas senzalas e nos fundos da Casa Grande, a vida se movia em silêncio, obediente ao compasso ditado pelos donos da terra. Dona Laurinda dos Santos, matriarca de ferro, observava tudo com olhos calculistas. Viúva há 7 anos, ela não permitia que a memória do marido interferisse no comando absoluto da fazenda. Cada decisão era tomada com frieza e precisão, como se a própria terra fosse sua extensão. Cada escravo, cada funcionário, cada detalhe do mobiliário obedecesse à sua vontade. A aproximação do casamento de seu filho, Augusto Alves de Matos Júnior, não era apenas motivo de festa. Era um momento crítico, uma peça-chave na consolidação de poder entre famílias rivais. O matrimônio com Cecília Vergueiro, filha de outro coronel da região, significava aliança, prestígio e a promessa de um futuro sem ameaças à hegemonia da família. Augusto Júnior tinha 28 anos. Alto, de ombros largos e postura firme, ele carregava nos olhos um reflexo de introspecção que contrastava com a crueldade habitual de sua classe. Educado em São Paulo e depois em Coimbra, Portugal, estudara direito, mas jamais parecera sedento pelo poder que dominava a vida de seu pai. Preferia longas caminhadas pelos cafezais, os livros e o silêncio, enquanto sua mãe arquitetava estratégias que garantiriam o Império Alves de Matos por mais décadas. Augusto Júnior era, aos olhos da sociedade, herdeiro perfeito. Aparência imponente, educação refinada, aptidão para a liderança. Mas sua alma parecia deslocada, não totalmente adaptada ao mundo de controle e opressão que a fazenda exigia. Cecília, por outro lado, era o símbolo da perfeição aristocrática. Aos 19 anos, pálida, delicada, educada em convento, tocava piano com graça e bordava com mãos hábeis. Mas seu interior estava marcado pelo medo e pelo terror silencioso que a consumia. O casamento não era fruto de afeto, era um contrato social. A consumação do matrimônio era inevitável e, para Cecília, aterrorizante. Cada momento antes da cerimônia carregava a tensão de uma realidade que nenhuma educação em convento preparara: a submissão física e a expectativa de obedecer a um marido que mal conhecia. Sua mãe, desesperada, procurou a única pessoa capaz de pensar estrategicamente diante do impasse: Dona Laurinda. O plano foi traçado em silêncio, na biblioteca da Casa Grande, longe de olhos curiosos. Conversas longas, sussurros e olhares cúmplices selaram o destino de Josefina, jovem escrava de 23 anos, filha da antiga ama de leite de Augusto Júnior. Josefina nascera na própria fazenda, crescera entre a senzala e a Casa Grande, conhecendo cada corredor, cada segredo, cada hierarquia invisível que regia aquele microcosmo. Inteligente, observadora, ela compreendia o valor do silêncio. Aprendera a ler, escutando o preceptor ensinar Augusto Júnior. Decorava receitas francesas, apenas observando a cozinheira. Entendia as nuances de poder melhor do que muitos adultos da fazenda. Mas jamais imaginara que seria escolhida para desempenhar o papel mais cruel e decisivo daquela noite. Substituir Cecília na noite de núpcias, garantindo a ilusão de honra intacta às duas famílias. Quando o grande dia chegou, Morro Alto parecia um formigueiro. Os convidados chegavam de fazendas vizinhas e até da capital da província, trazendo o olhar curioso de quem desejava observar a riqueza de perto. O padre Mateus Rodrigues da Silva celebrava a cerimônia com solenidade, enquanto os olhares se fixavam nos noivos.
Augusto Júnior mantinha postura rígida, absorto em uma nuvem de embriaguez e obrigação social. Cecília, pálida e trêmula, segurava seu buquê com mãos que denunciavam o medo, embora todos interpretassem como emoção ou nervosismo natural. Nas sombras, Josefina circulava discretamente, carregando bandejas, recolhendo pratos, invisível, mas consciente de cada detalhe, de cada preparação, de cada expectativa depositada sobre aquela noite. Quando a noite caiu, os convidados partiram e a escuridão tomou os corredores da casa grande. Josefina foi levada por Dona Laurinda até o quarto principal. Ela vestiu o camisão da noiva, lavou-se com cuidado e recebeu instruções que jamais esqueceria. Permanecer em silêncio absoluto, permitir que tudo acontecesse e desaparecer antes do amanhecer. No quarto, Augusto Júnior, embriagado pelos rituais masculinos e histórias contadas pelos amigos, aguardava sem memória clara do que deveria acontecer. Para ele, seria apenas o cumprimento de um dever matrimonial. Para Josefina, seria a noite que mudaria sua vida para sempre. A manhã revelou a consumação aparente do casamento. Cecília foi colocada na cama matrimonial, a ilusão mantida, e o teatro estava completo. Ninguém jamais suspeitou de nada, mas sob a superfície da normalidade, cada um carregava cicatrizes invisíveis. Cecília afundava em culpa silenciosa, Josefina em trauma profundo. Augusto Júnior, confuso, sentia apenas uma estranha sensação de vazio, como se algo essencial houvesse escapado de sua memória. As semanas que se seguiram transformaram a fazenda Morro Alto em um palco de tensões ocultas. Cecília recusava-se a cumprir deveres matrimoniais, inventando indisposições e dores de cabeça. Augusto Júnior passava longos períodos longe da casa grande, cavalgando, visitando outras propriedades, tentando preencher o vazio com trabalho e álcool. Josefina, isolada sob pretextos de doença, enfrentava uma gravidez que se tornaria um segredo cuidadosamente guardado. O mundo em que ela havia crescido como escrava, agora se tornava um labirinto de segredos e medo. E cada dia era uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Em abril de 1872, Josefina percebeu os primeiros sintomas de gravidez. Terror absoluto tomou conta dela. A gravidez significava que a conspiração da noite anterior não podia permanecer oculta por muito tempo. Ela tentou esconder os sintomas, forçando-se a comer, amarrando panos apertados em volta do ventre, mas em uma comunidade tão fechada, os segredos raramente permaneciam assim. Tia Rosa, experiente escrava curandeira e parteira, foi a primeira a notar. Com um olhar que misturava preocupação e resignação, explicou que Josefina precisaria de ajuda, pois a criança traria à tona aquilo que todos queriam esconder. Enquanto isso, Cecília anunciou sua própria gravidez. Para o mundo, a notícia foi recebida com celebração. Para aqueles que conheciam a verdade, era mais uma camada de mentira e culpa. Ela jamais consumara o casamento com Augusto Júnior, mas seu filho era fruto de uma noite de desespero com o primo Henrique Vergueiro. A teia de segredos agora se multiplicava, e a gestão da aparência tornou-se tão complexa quanto a manutenção da própria fazenda. Josefina foi mantida em isolamento, sob vigilância rigorosa, enquanto sua gravidez avançava. O parto em setembro foi longo e traumático, mas ela deu à luz um menino saudável. Poucas horas depois, Dona Laurinda apareceu e levou a criança sem explicações, consolidando a violência silenciosa do sistema e o controle absoluto sobre as vidas das mulheres na fazenda. Josefina jamais veria seu filho novamente. A dor silenciosa moldou sua vida, mas também começou a despertar nela uma força resiliente, uma inteligência prática que a distinguiria mesmo diante das circunstâncias mais cruéis. Ao mesmo tempo, Cecília deu à luz seu filho na casa grande com toda a pompa, enquanto a elite da região celebrava a continuidade da linhagem Alves de Matos. Augusto Júnior, confuso e emocionado,
Acreditava que aquele filho fosse fruto da noite de núpcias, e sua felicidade estava ligada à ilusão cuidadosamente mantida pelas matriarcas. Josefina, por sua vez, retornava ao trabalho mecânico e silencioso, com a sombra do trauma pairando sobre ela, moldando seu corpo, sua mente e seu espírito. Os meses seguintes foram marcados por tensão crescente. O jovem Augusto Júnior assumiu a administração completa da fazenda, mas a ausência emocional de Cecília e o peso dos segredos corroíam as relações internas. Josefina começou a desenvolver habilidades práticas em sua nova posição de trabalho, aprendendo a negociar, calcular, organizar pequenos poderes dentro de uma liberdade limitada, que aos poucos transformariam seu destino. A complexidade da vida em Morro Alto, entre segredos, mentiras e sobrevivência, começava a delinear o contraste entre os que sofriam e os que se beneficiavam da estrutura opressiva, enquanto cada personagem navegava em um labirinto de moralidade, medo e ambição. Mesmo após o parto e a separação do filho de Josefina, a narrativa da fazenda continuava sendo moldada pela necessidade de manter aparências. Rumores, especulações e a vigilância constante sobre os escravos e empregados reforçavam a sensação de que cada gesto poderia revelar o que deveria permanecer oculto. A tensão social e psicológica permeava cada espaço da propriedade, desde os salões enfeitados até as senzalas silenciosas, moldando vidas, desejos e medos de forma invisível aos olhos da elite. O peso dos segredos começou a corroer lentamente a saúde de Cecília e de Dona Laurinda. Cecília mergulhou em um estado de culpa profunda, enquanto Laurinda experimentava paranoia, insônia e medo constante de exposição. A administração da fazenda tornou-se uma rotina marcada por controle obsessivo e vigilância, enquanto a tensão acumulada afetava todos ao redor, criando um ambiente em que o silêncio era lei e qualquer descuido podia resultar em desastre. Josefina, apesar de toda a opressão e perda, começou a desenvolver uma consciência estratégica. Observava, aprendia e planejava, ainda que de forma silenciosa, o que poderia fazer para sobreviver e, quem sabe, transformar sua condição. Cada gesto, cada palavra, cada decisão cotidiana tornava-se uma ferramenta de resistência. A gravidez roubara dela sua inocência, mas também despertara uma força silenciosa, invisível, capaz de resistir à opressão mais brutal. O ano de 1873 começou com uma rotina mais intensa na fazenda. A colheita exigia esforços contínuos, enquanto os escravos eram constantemente avaliados. A vigilância sobre Josefina aumentou, mas paradoxalmente isso lhe deu mais tempo para observar, analisar e entender os pontos frágeis da gestão da Casa Grande. A experiência traumática da noite de núpcias, o parto e a separação do filho haviam despertado nela não apenas dor, mas também clareza sobre os mecanismos de poder que sustentavam a opressão. Os filhos de Cecília e Augusto Júnior foram criados como símbolos de prestígio. Mas nos bastidores, a verdade sobre a origem de cada criança permanecia um segredo guardado a 7 chaves. A tensão entre aparência e realidade permeava cada gesto, cada conversa, cada decisão tomada na fazenda. Josefina, embora privada de liberdade, começou a perceber que o conhecimento sobre segredos poderia ser tão poderoso quanto qualquer arma ou propriedade. Ao longo de 1873, a vida em Morro Alto continuou a girar entre celebrações, obrigações sociais e trabalho incessante. Cada personagem estava preso a papéis cuidadosamente definidos, enquanto a verdade permanecia fragmentada entre os corredores da Casa Grande e a sombra das senzalas. O trauma e a dor, embora silenciosos, moldavam comportamentos e decisões, influenciando destinos de forma irreversível.
Josefina começou a formar uma rede de alianças discretas entre os escravos mais antigos, pessoas capazes de compreender a lógica da sobrevivência em um ambiente de vigilância extrema. Estratégias de silêncio, troca de informações e apoio mútuo criaram uma força invisível dentro da fazenda, preparando o terreno para futuras resistências e ações que poderiam alterar o equilíbrio de poder. Cada gesto, cada olhar, cada palavra sussurrada se tornava parte de um jogo silencioso de sobrevivência e inteligência. A rotina da fazenda se repetia, mas sob a superfície, pequenas revoluções internas aconteciam. Josefina se tornou mais observadora, mais calculista, aprendendo a lidar com o medo e a usar o conhecimento adquirido para se proteger. Cecília mergulhava cada vez mais em sua própria culpa, enquanto Augusto Júnior permanecia inconsciente da complexidade moral que cercava sua vida e a das pessoas ao seu redor. Dona Laurinda tentava manter o controle absoluto, mas o desgaste psicológico começava a minar a precisão de suas decisões, tornando a fazenda um microcosmo de tensão, manipulação e opressão. Em 1874, o clima da fazenda começou a mudar. Pequenas resistências internas começaram a surgir entre os escravos, sutilmente organizadas por Josefina e outros líderes silenciosos. Boatos, informações cruzadas e pequenas subversões começaram a desafiar a ordem rígida da Casa Grande. A elite permanecia alheia à crescente força silenciosa que se formava sob seus pés, enquanto a vida cotidiana continuava sua cadência lenta e inexorável, marcada pela dor, pelo segredo e pelo medo constante. O verão de 1874 trouxe à fazenda Morro Alto um calor sufocante, mas também um clima de inquietação que pairava como nuvem silenciosa sobre os campos e a Casa Grande. Josefina, agora com 24 anos, tinha aprendido a mover-se com cautela, a entender cada gesto e cada sussurro, percebendo que a verdadeira força residia na observação e na paciência. A criança que perdera permanecia em sua memória como dor latente, mas também como um impulso silencioso de sobrevivência. Cada dia se tornava um estudo sobre vulnerabilidade e poder, e ela, sem perceber, começava a moldar seu próprio caminho, embora ainda aprisionada na hierarquia cruel da fazenda. Cecília, consumida pela culpa e pelo isolamento, raramente deixava seu quarto. Cada interação com a mãe ou com o marido era carregada de tensão. Sua aparência delicada escondia um corpo marcado pela ansiedade, pelo medo e pelo desgosto que cresciam dentro dela. Aos olhos da sociedade, era a noiva perfeita, a esposa dedicada. Mas nos corredores silenciosos da casa, suas lágrimas e murmúrios revelavam uma realidade muito diferente. O casamento continuava como uma fachada impecável. Mas o vazio entre Cecília e Augusto Júnior aumentava a cada dia, deixando espaço para suspeitas e tensões invisíveis que começavam a se infiltrar na rotina de todos. Augusto Júnior, cada vez mais absorvido pelas responsabilidades da fazenda, permanecia alheio à complexidade emocional ao seu redor. Suas viagens pelas propriedades, as decisões sobre colheitas, a administração de recursos e a manutenção das relações políticas locais ocupavam grande parte de seu tempo. O filho que acreditava ser fruto do casamento perfeito crescia sob sua vigilância, mas a inocência da criança contrastava com os segredos que cercavam sua origem. O garoto, com olhos que refletiam tanto a curiosidade quanto a confiança, era um símbolo de poder e continuidade, mas também um lembrete silencioso do teatro que sustentava a família Alves de Matos. Nas senzalas, a vida seguia com regras próprias, moldadas pela resistência silenciosa e pelo entendimento tácito entre os escravos. Josefina começou a atuar como ponto central dessa rede de conhecimento e resistência.
Observava cada mudança nos padrões de comportamento dos supervisores, cada decisão da administração da Casa Grande, cada deslocamento dos moradores e visitantes. Sua inteligência estratégica permitia antecipar problemas, organizar tarefas e proteger aqueles que compartilhavam com ela o conhecimento do segredo que a sociedade tentava ignorar. O trauma de sua própria vida transformava-se em astúcia, e seu olhar atento se tornava cada vez mais penetrante, capaz de enxergar além do que os olhos da elite acreditavam ser visível. A chegada do inverno trouxe outra camada de complexidade à fazenda. Com o frio intenso, as colheitas precisavam ser ajustadas, e os trabalhos diários exigiam esforços maiores dos escravos. Josefina, mesmo debilitada pela falta de cuidados médicos adequados após a gravidez, tornava-se uma figura de liderança silenciosa. Outros escravos começaram a buscar sua orientação, suas estratégias de sobrevivência e seu conhecimento sobre o funcionamento da Casa Grande. A tensão entre opressão e resistência aumentava, criando uma dinâmica de poder paralela à oficial, invisível aos olhos de Augusto Júnior e Dona Laurinda, mas cada vez mais presente no cotidiano da fazenda. Cecília, por sua vez, passava longos períodos sozinha, sua mente absorvida em pensamentos sobre culpa, medo e arrependimento. Ela sentia o peso de cada mentira, de cada segredo, mas a sociedade e a própria mãe insistiam em manter a fachada intacta. A dualidade entre aparência e realidade tornava-se insuportável, e a jovem esposa começava a perder a capacidade de se submeter completamente ao controle da mãe. Pequenas rebeliões internas, gestos de desobediência silenciosa e a decisão de não revelar seus sentimentos verdadeiros se tornavam formas de resistência emocional, embora ainda limitada pelo contexto social. No centro de toda essa tensão estava Josefina, cuja gravidez perdida e perda do filho tornaram-se forças motrizes em sua determinação de sobreviver e proteger os que dependiam dela. A cada dia, ela refinava sua habilidade de manipular a percepção dos supervisores e funcionários da Casa Grande, enquanto fortalecia os laços com outros escravos que compartilhavam conhecimento sobre as fraquezas do sistema. Cada gesto, cada conversa, cada pequena mentira cuidadosamente arquitetada se tornava uma ferramenta de sobrevivência e resistência. Josefina transformava-se, sem perceber, em uma estrategista silenciosa, moldando o futuro da fazenda de maneira invisível, mas decisiva. A tensão emocional de Augusto Júnior aumentava gradualmente, embora ele não compreendesse completamente sua origem. Sua obsessão com o trabalho e a administração da fazenda tornava-se uma forma de fuga da complexidade dos sentimentos que o cercavam. Ele confiava cegamente na palavra da mãe e nas aparências cuidadosamente mantidas, mas pequenos detalhes, gestos e comportamentos de Cecília começavam a despertar dúvidas. O conflito entre percepção e realidade se intensificava, e a paz aparente da Casa Grande começava a se desgastar lentamente, como gelo fino prestes a rachar. Josefina, enquanto isso, utilizava cada oportunidade para aprender, observar e planejar. Ela estudava o comportamento da elite, entendia os mecanismos de poder e manipulava pequenos detalhes que mantinham sua segurança. Sua habilidade de compreender os padrões humanos, a política interna da fazenda e as nuances de comportamento de cada indivíduo tornava-se cada vez mais refinada. A dor, o trauma e a perda transformaram-se em armas silenciosas, ferramentas que permitiam não apenas sobreviver, mas também antecipar movimentos, preparar respostas e proteger os mais vulneráveis. O verão seguinte trouxe novas tensões. As colheitas foram mais rigorosas e a pressão sobre os escravos aumentou.
Josefina organizava rotas de trabalho mais eficientes, criava códigos silenciosos para alertar os outros sobre supervisores severos e desenvolvia maneiras de comunicar-se sem ser percebida. Sua posição se consolidava, não oficialmente, mas efetivamente, como líder da resistência silenciosa. Ela compreendia que conhecimento era poder e que cada segredo poderia ser usado como instrumento de proteção ou vantagem. Cecília continuava a se afundar na culpa e no medo, mas também começava a compreender a complexidade do controle e das mentiras que mantinham a aparente ordem da fazenda. Cada gesto, cada palavra, cada observação a fazia perceber que a vida não era tão simples quanto parecia, que as estruturas sociais escondiam uma crueldade silenciosa e que os segredos poderiam determinar destinos. A tensão interna transformava-se em consciência e a jovem esposa começava a questionar o mundo ao seu redor. Embora ainda presa às suas limitações, a dinâmica de poder, entretanto, começava a mudar sutilmente. Josefina, ao se tornar uma estrategista silenciosa, influenciava decisões sem jamais ser vista como uma ameaça. A elite permanecia alheia, acreditando que tudo estava sob controle. A aparente obediência dos escravos era, na realidade, uma rede complexa de resistência, organização e conhecimento. Pequenos atos de desobediência, ajustes discretos nas tarefas e comunicações secretas tornavam-se cada vez mais frequentes, criando fissuras invisíveis na estrutura rígida da fazenda. No final de 1875, a saúde de Cecília começou a se deteriorar. Sua mente e corpo não suportavam mais a tensão constante, o isolamento e a culpa silenciosa. A fragilidade emocional refletia-se em sua aparência, gestos e fala, tornando evidente para qualquer observador atento que algo estava profundamente errado. Augusto Júnior, embora ainda inconsciente da complexidade emocional da esposa, começou a notar mudanças e a se preocupar, mas sua percepção era limitada, voltada mais para a função do que para a essência do problema. A casa grande continuava sua rotina de aparências, mas o equilíbrio começava a se romper de forma sutil, invisível, mas inevitável. Josefina, por sua vez, enfrentava desafios crescentes. O controle absoluto de Dona Laurinda sobre a casa grande exigia dela cada vez mais astúcia, planejamento e discrição. Cada passo, cada decisão, cada interação precisava ser cuidadosamente calculada. Sua habilidade de observar, analisar e antecipar se tornava vital não apenas para sua própria sobrevivência, mas para a manutenção de pequenas redes de resistência que começaram a surgir entre os escravos mais atentos e conscientes. Em 1876, os acontecimentos começaram a acelerar. Pequenas revoltas internas, desobediências silenciosas e negociações secretas começaram a testar a paciência e a autoridade da elite. Josefina, ao perceber a possibilidade de usar essas tensões a favor de sua própria segurança, começou a arquitetar planos mais complexos, estudando padrões de comportamento, identificando pontos fracos e fortalecendo alianças discretas. A vida em Morro Alto tornava-se cada vez mais uma dança entre controle e resistência, entre medo e estratégia, entre segredo e poder. Cecília, presa ao papel que lhe fora imposto, tentava encontrar algum sentido em sua vida. A culpa e o medo de expor segredos corroíam sua força, mas também despertavam momentos de reflexão profunda. Ela percebia, mesmo que vagamente, que a realidade da fazenda não era tão simples quanto parecia, que cada gesto carregava significados ocultos e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o potencial de transformar vidas. Augusto Júnior, ainda imerso em obrigações, começava a notar inconsistências que não podia explicar. Pequenos sinais, gestos, olhares furtivos e comportamentos estranhos começaram a surgir ao seu redor.
A percepção de que algo estava fora do lugar começou a crescer, mas ele ainda era incapaz de compreender plenamente o alcance dos segredos que cercavam sua vida. O equilíbrio da fazenda estava prestes a ser testado, mas a complexidade do sistema e a inteligência silenciosa de Josefina garantiam que, por enquanto, as aparências ainda pudessem ser mantidas. Josefina, fortalecida pela experiência, pelo trauma e pela observação cuidadosa, consolidava seu papel de líder silenciosa. A resistência dos escravos tornava-se mais organizada, mais estratégica, capaz de enfrentar pequenas injustiças e de proteger vidas. Cada ação, cada gesto, cada decisão era calculada para manter a segurança, preservar segredos e, ao mesmo tempo, desafiar de forma sutil o poder absoluto da Casa Grande. A inteligência prática, o conhecimento da natureza humana e a astúcia adquirida transformavam Josefina em uma força invisível, moldando o destino da fazenda de maneira que ninguém poderia antecipar. A tensão social e emocional atingia seu ápice no início de 1877. As aparências continuavam impecáveis para qualquer visitante ou membro da elite, mas a dinâmica interna da fazenda havia se transformado radicalmente. Josefina liderava uma rede de resistência silenciosa. Cecília lutava contra seus próprios demônios internos, e Augusto Júnior começava a perceber que a realidade era muito mais complexa do que imaginara. Dona Laurinda, ainda obcecada pelo controle, começava a demonstrar sinais de desgaste, insônia e paranoia, enquanto o equilíbrio cuidadosamente mantido mostrava rachaduras que poderiam se ampliar a qualquer momento. O início de 1877 trouxe mudanças sutis, mas significativas à vida em Morro Alto. O inverno fora rigoroso, prolongando os dias cinzentos e frios, e os campos, ainda marcados pelas colheitas passadas, exigiam atenção redobrada. Josefina, agora com 25 anos, consolidava seu papel como observadora estratégica. Cada gesto, cada rotina, cada conversa passava pelo filtro de sua mente analítica, moldando estratégias silenciosas de sobrevivência e resistência. A dor pela perda do filho permanecia, mas transformara-se em determinação. A necessidade de proteger e compreender o sistema que a cercava se tornara mais urgente que qualquer sentimento de vulnerabilidade. O ambiente da Casa Grande era uma tapeçaria de sussurros e aparências. Dona Laurinda, com sua rigidez e obsessão por controle, movia-se como um espectro implacável, sempre atenta a qualquer desvio da ordem que acreditava ser perfeita. Sua presença era como um alerta constante, lembrando a todos que a autoridade não podia ser questionada. Augusto Júnior continuava imerso em suas responsabilidades, mas pequenas inquietações começavam a surgir. Gestos incongruentes de Cecília, olhares furtivos de Josefina e sinais de resistência silenciosa entre os escravos começavam a penetrar a percepção dele, embora ele ainda não conseguisse compreender plenamente o que se passava. Cecília, por sua vez, vivia uma tensão crescente. Cada dia que passava aprofundava sua culpa e seu medo, mas também a tornava mais consciente das fragilidades da estrutura que sustentava a fazenda. O isolamento e a obrigação de manter uma fachada perfeita consumiam sua energia, e ela buscava pequenas brechas para entender a verdade que se escondia atrás da ordem rigorosa de Dona Laurinda. Sua relação com Augusto Júnior oscilava entre a formalidade imposta pelo casamento e momentos de vulnerabilidade silenciosa, em que o desejo de se libertar da pressão e da culpa se tornava quase tangível. Nos campos, a vida dos escravos era um exercício contínuo de resistência e adaptação. Josefina desempenhava um papel central nesse microcosmo, observando padrões de comportamento e criando formas discretas de proteção. Ela estudava cada supervisor, cada decisão da administração, cada nuance de comportamento, transformando seu conhecimento em uma arma invisível.
Pequenos códigos, gestos sutis e alertas silenciosos permitiam que os escravos antecipassem problemas e preservassem sua segurança. O sistema, embora brutal, era vulnerável à inteligência estratégica e à observação detalhada, e Josefina começava a compreender plenamente essa dinâmica. O final do inverno trouxe uma nova oportunidade de transformação. Josefina percebeu que a elite, concentrada na manutenção das aparências, subestimava a capacidade de observação e adaptação dos escravos. Essa percepção a motivou a expandir sua rede de influência, envolvendo outros escravos conscientes e habilidosos em tarefas estratégicas, criando uma espécie de estrutura paralela de liderança silenciosa. Cada decisão, cada gesto e cada instrução eram cuidadosamente calculados, com o objetivo de preservar vidas, manter segredos e preparar um futuro mais seguro para aqueles que dependiam dela. Cecília começou a perceber nuances que antes passavam despercebidas. Ela notava pequenas incongruências, sinais de resistência e sussurros que indicavam a existência de uma dinâmica invisível que escapava à atenção de Augusto Júnior. Essas descobertas aumentavam sua ansiedade, mas também despertavam uma curiosidade silenciosa. Ela queria compreender, mesmo que de maneira limitada, a complexidade da vida que a cercava. Cada observação era uma tentativa de compreender o mundo e de encontrar algum sentido em meio à culpa e ao medo que consumiam sua vida. Ao longo de 1877, a tensão entre aparências e realidade aumentava. Josefina consolidava sua posição como observadora estratégica, líder silenciosa e protetora de uma rede de resistência. Cada gesto seu era cuidadosamente planejado, cada palavra estudada, cada movimento antecipado. A vida na fazenda tornava-se uma dança de poder, observação e astúcia, onde a inteligência prática e o conhecimento da natureza humana eram mais importantes do que força física ou autoridade. O oficial Augusto Júnior continuava dividido entre sua função de administrador e a percepção cada vez mais incômoda de que algo estava errado. Pequenos sinais, olhares furtivos, gestos incongruentes, sussurros discretos, começavam a penetrar sua consciência, provocando uma inquietação que ele ainda não compreendia completamente. A estabilidade da casa grande, mantida com esforço e rigidez, começava a apresentar fissuras, e a percepção de que a realidade era mais complexa do que imaginara tornava-se inevitável. No verão de 1878, uma série de eventos começou a acelerar o ritmo das transformações. A chegada de visitantes inesperados, reuniões políticas locais e decisões sobre a expansão das plantações colocaram todos sob tensão. Josefina, como sempre, observava atentamente, registrando cada detalhe e planejando movimentos futuros. A habilidade de antecipar problemas e manipular informações tornava-se ainda mais valiosa, permitindo-lhe proteger aqueles sob sua influência e manter a rede de resistência invisível. Cecília, cada vez mais frágil, encontrava momentos de reflexão silenciosa que a faziam questionar a natureza da autoridade, da culpa e da mentira. Pequenas ações, gestos e pensamentos começavam a revelar uma consciência crescente sobre a complexidade da vida na fazenda. Ela compreendia que a aparência de perfeição escondia uma série de tensões invisíveis e que a verdadeira dinâmica de poder não se encontrava nas estruturas visíveis, mas nas interações sutis, nas alianças discretas e nos segredos cuidadosamente guardados. A vida dos escravos seguia seu ritmo silencioso de resistência e adaptação. Josefina tornara-se um pilar invisível, capaz de influenciar decisões, proteger vidas e coordenar ações discretas. A rede de comunicação silenciosa entre os escravos permitia antecipar problemas, organizar tarefas e garantir segurança em meio à rigidez do sistema.
Cada gesto, cada olhar, cada palavra cuidadosamente escolhida transformava-se em um instrumento de sobrevivência e resistência, demonstrando a capacidade de inteligência estratégica, mesmo em meio à opressão extrema. No outono de 1879, o desgaste emocional de Cecília começou a afetar seu comportamento de forma mais evidente. Sua fragilidade tornou-se visível para alguns observadores atentos, provocando pequenas mudanças na percepção de Augusto Júnior. A tensão emocional e social aumentava, e a estrutura cuidadosamente mantida começava a mostrar sinais de instabilidade. Dona Laurinda, ainda obcecada pelo controle, começava a demonstrar sintomas de paranoia, insônia e irritabilidade, como se pressentisse que o equilíbrio da fazenda estava se rompendo de maneira gradual, mas inevitável. Josefina, por outro lado, continuava a desenvolver sua habilidade de observação, análise e planejamento estratégico. Cada interação com os supervisores, cada rotina dos escravos e cada decisão da administração era monitorada e analisada. A dor pessoal e a perda haviam se transformado em motivação silenciosa para criar uma rede de proteção e resistência. O conhecimento adquirido através da observação se tornava uma ferramenta poderosa, permitindo que ela influenciasse eventos, preservasse vidas e mantivesse a integridade de sua rede, tudo sem jamais ser percebida como uma ameaça real pelos membros da elite. O final de 1879 trouxe eventos decisivos. Uma disputa de poder entre supervisores, pequenas desobediências entre os escravos e o surgimento de novas necessidades administrativas criaram uma situação de instabilidade. Josefina, com sua habilidade estratégica, aproveitou essas brechas para consolidar sua influência e fortalecer sua rede de resistência. Cada movimento era calculado, cada decisão estudada, cada gesto planejado. A vida na fazenda tornava-se um jogo complexo, onde inteligência, observação e astúcia superavam a força bruta e a autoridade formal. Cecília, embora ainda presa à culpa e ao medo, começou a perceber a complexidade do mundo ao seu redor. Pequenos insights sobre a dinâmica invisível entre escravos e a elite despertavam uma consciência silenciosa sobre o poder do conhecimento, da observação e da estratégia. Ela percebia que as aparências eram apenas uma camada superficial e que o verdadeiro poder residia naqueles que compreendiam a realidade invisível e eram capazes de agir de maneira calculada. Augusto Júnior, cada vez mais inquieto, tentava compreender os sinais que surgiam ao seu redor. Pequenos incidentes, gestos furtivos e mudanças sutis no comportamento dos escravos começavam a penetrar sua percepção. Ele sentia que algo estava fora do lugar, mas ainda não tinha capacidade de decifrar plenamente a complexidade que cercava sua vida. A estabilidade da fazenda estava sendo testada e cada decisão, cada ação, cada observação se tornava crucial para o futuro da Casa Grande. No início de 1880, a tensão atingiu um ponto crítico. Josefina consolidava sua rede de resistência, tornando-se uma figura invisível, mas decisiva, capaz de influenciar eventos, proteger vidas e antecipar movimentos da elite. Cecília, cada vez mais consciente da complexidade e da fragilidade do sistema, buscava formas de compreender e lidar com a realidade que a cercava. Augusto Júnior, ainda absorvido em suas funções administrativas, começava a perceber que a vida na fazenda era muito mais complexa do que imaginara, e que a estabilidade que acreditava possuir era, na realidade, um equilíbrio delicado, sustentado por aparências e segredos cuidadosamente guardados. A dinâmica de poder em Morro Alto continuava a se transformar, silenciosa, invisível, mas inexorável. Cada gesto, cada olhar, cada decisão passava a ser parte de um sistema complexo de observação, resistência e estratégia.
Josefina, fortalecida pela experiência, pelo trauma e pela astúcia, tornava-se o coração invisível de uma rede que desafiava a rigidez da elite. Cecília, embora limitada por medo e culpa, começava a compreender a profundidade da realidade ao seu redor. Augusto Júnior, ainda parcialmente inconsciente, começava a sentir a necessidade de compreender algo que ultrapassava suas capacidades administrativas. Se você chegou até aqui, já percebeu que a história de Morro Alto vai muito além do que os olhos podem ver. É uma narrativa de coragem, resistência e inteligência silenciosa diante da opressão. Josefina nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, a observação, a estratégia e a união podem transformar vidas. Cecília nos lembra que a compreensão da verdade e a reflexão sobre nossas escolhas são caminhos para a liberdade interior. E Augusto Júnior nos mostra que a percepção da realidade é apenas o primeiro passo para compreender o mundo ao nosso redor. Essa história é mais do que entretenimento. É uma lição sobre poder, estratégia e humanidade. Se você se sentiu tocado por essa narrativa, não deixe de apoiar nosso trabalho. Clique em curtir. Isso nos ajuda a saber que você quer mais conteúdo como esse. Se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa série emocionante. Ative o sininho das notificações para receber avisos de novos vídeos assim que forem lançados. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que amam histórias intensas e inspiradoras. Cada compartilhamento ajuda a espalhar conhecimento, reflexão e emoção. Nos comentários, queremos saber sua opinião. Qual personagem chamou mais sua atenção? Qual lição você levaria para a sua vida? Sua participação é muito importante para que possamos continuar criando conteúdos de qualidade. Lembre-se, toda história tem o poder de nos ensinar algo sobre nós mesmos. Acompanhar cada detalhe, cada gesto, cada escolha é uma forma de crescer e se inspirar. Não deixe essa oportunidade passar. Faça parte da nossa comunidade. Curta, inscreva-se e compartilhe. E juntos vamos continuar explorando histórias que transformam, emocionam e inspiram.